Olá, é uma satisfação estar aqui com todas e todas no início desse projeto da TV Nova Luz, que abordará, à luz da doutrina espírita, as consequências, o efeito e todas as circunstâncias que envolvem o uso das drogas, das substâncias psicoativas, o uso abusivo, a dependência. Nessas videoaulas nós pretendemos trazer a todas e a todos reflexões, conceitos, orientações, suporte, tudo sob o manto dessa doutrina extraordinária, codificada com muita clareza, com muita propriedade por Allan Kardec. O tema inicial diz respeito a algumas circunstâncias do contexto socioeconômico e da política que se desenvolveu em relação às drogas, seja no Brasil, seja em âmbito internacional. Em 1971, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos à época, disse que o combate às drogas era uma política fundamental porque elas constituiriam o inimigo número 1 público. Essa frase, publicada numa coletiva, foi extraída e se desenvolveu, a partir daí, uma atitude internacional disseminada entre os diversos países de combate na busca da eliminação das drogas. Essa atuação persistente com o aparato da segurança pública trouxe consequências dramáticas e poucos resultados efetivos. Em todos os países em geral, o tráfico de drogas traz no seu bojo extrema violência e um número muito elevado de homicídios, corrupção, desvio dos agentes de polícia. E, diante de anos de falência nessa política de combate às drogas, houve algumas reformulações na atualidade, capitaneadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU. É verdade que em 98, numa sessão especial da ONU, definiu-se ainda que o objetivo mundial era acabar com as drogas. Porém, percebeu-se, no curso da história, que outras medidas precisariam ser adotadas, outras políticas precisariam ser implementadas, e os países que integram a Organização das Nações Unidas modificaram a sua atuação e as suas metas. Em setembro de 2015, estabeleceram os membros da ONU 17 objetivos fundamentais de desenvolvimento sustentável. O terceiro objetivo diz respeito à garantia da saúde e do bem-estar social a todas as pessoas. E dentro de cada um dos 17 objetivos há uma série de metas. E uma das metas ali traçadas ao final do ano de 2015 foi exatamente numa mudança paradigmática na concepção da atuação pública e privada em relação às drogas, que consistia em prevenir, em primeiro lugar. Prevenir o uso inicial de uma substância psicoativa e, para além, adotar uma perspectiva na área da saúde. Além da prevenção, assegurar o tratamento às pessoas em uso de substância psicoativa. Essa definição estratégica de 17 objetivos do desenvolvimento sustentável em âmbito global foi ratificada em abril de 2016, quando a Assembleia Geral da ONU traçou e fez algumas aproximações que alteraram aquela ideia principal de combate às drogas e trouxeram essa noção de prevenção e tratamento numa perspectiva, assim, de entender o usuário de substância psicoativa entorpecente
como uma pessoa doente, enferma, que necessita de tratamento e apoio. E também buscando a sua reinserção social, estabelecendo uma responsabilidade que não se limita ao indivíduo, mas que é nossa, é de sua família, é da sociedade em geral. Nesse contexto internacional, eu passo a fazer uma reflexão acerca do contexto brasileiro. No Brasil, nós temos um uso muito numeroso de substância entorpecente. No mundo em geral, diz o Escritório sobre Drogas e Crime da ONU, no último relatório publicado, que avaliou o período de um ano, que cerca de 5% da população mundial, aproximadamente 250 milhões de pessoas, entre 15 a 64 anos de idade, fizeram uso de droga no período de um ano. É bastante expressivo. Trazendo esses dados para o Brasil, nós temos no nosso país uma associação terrível das drogas com a violência, com a criminalidade, com a letalidade violenta. O Brasil, ele ostenta o primeiro lugar em âmbito mundial do número de mortes violentas. Quando se fala em letalidade violenta, nós temos, por ano, no Brasil, mais de 50 mil pessoas desencarnando em função de um excesso de violência. Há uma noção geral de que o brasileiro é hospitaleiro e ele de fato é. Há também disseminado quase um arquétipo de que o brasileiro ele é amigável, ele é uma pessoa gentil, mas a despeito de toda essa cordialidade nacional, nós temos a capacidade, culturalmente, de extermínio dessas existências dos nossos companheiros em números que superam países que estão em guerras conflagradas. Morrem menos pessoas por ano na Síria, morrem menos pessoas por ano em locais também de muito confronto, em que há um índice de armamento e guerras civis no Iraque, no Afeganistão. Nesses países são contabilizadas menos mortes que no Brasil. E esse é um dado a se refletir profundamente. Associada a essa alta taxa de letalidade violenta no Brasil, que tem um fundo, ou como pano de fundo, muito impactante, o tráfico de drogas e o consumo dessas drogas, evidentemente, a pobreza é outro fator que caracteriza e deve ser levado em conta quando se fala no uso de substância psicoativa no Brasil. É preciso fazer uma conceituação mínima para que o desenvolvimento dessas videoaulas traga clareza a todas e a todos os telespectadores. Pode-se conceituar a droga como qualquer substância psicoativa que altere um nível de consciência, que modifique uma sensação ou um estado emocional. Evidentemente, há substâncias psicoativas que são legalizadas. Não é crime a posse e a ingestão ou uso dessas substâncias. O exemplo mais simples e palpável é exatamente o álcool, a bebida alcoólica, que tem um índice de consumo altíssimo no Brasil. Existe uma Secretaria Nacional que traça a política de drogas vinculada ao Ministério da Justiça. E os seus últimos relatórios, que vieram à publicação, estabelecem, por exemplo, em relação ao ensino primário e médio, nós temos um número alto de 42% de alunas e alunos que já ingeriram substância, ou melhor, bebida alcoólica. Quando se faz uma perspectiva no recorte universitário, nós praticamente dobramos esse percentual e chegamos a 80% do corpo
de universitários do Brasil já fez uso de bebida alcoólica. Em relação a drogas ilícitas, não permitidas por lei, que configuram crime, tanto a sua posse, quanto o plantio, quanto a distribuição, quanto o comércio, nas universidades o percentual que chegou foi de 36%. Só em relação à maconha, 14% dos universitários nessas pesquisas e também dentro das estatísticas traçadas por esse órgão já haviam se utilizado da maconha. Quando se pensa no panorama domiciliar e global do país, nós temos aproximadamente 74% dos brasileiros com experiência prévia de ingestão de bebida alcoólica. Em relação ao uso de maconha, nós temos quase 9%, de acordo com as respostas colhidas nesse grande estudo, e percebam, pelo uso de cocaína, quase 3% da população entrevistada. Os índices são alarmantes. Cada um de nós já conviveu, se não em seu núcleo familiar, mas certamente ao redor, com uma situação em que há alguém que faz esse uso abusivo, que é dependente de uma substância psicoativa. As substâncias psicoativas, elas podem ser legalizadas ou não, e esse conceito, na verdade, não traduz o grau de risco e de dano da substância. O fato de uma substância ser legalizada para o consumo, para o comércio, como o tabaco ou álcool, não faz com que elas produzam menos dano. Há alguns mitos e percepções equivocadas de que o fato de não haver uma criminalização, e a lei de drogas estabelece como crime o posse de substância entorpecente, ainda que para uso próprio, está previsto na respectiva lei no artigo 28, não há previsão de pena privativa de liberdade. A pessoa hoje, em linha de princípio, não fica presa por possuir uma substância entorpecente para seu próprio consumo. Porém, responde a um processo. Via de regra, vai a uma audiência num juizado especial criminal. Já, evidentemente, o tráfico, ele é tipificado. A associação para o tráfico também, e diversas outras condutas que constituem infrações penais de acordo com a nossa legislação. Mas, em relação à legalização, nenhuma droga é inofensiva. Vamos romper com essa percepção muito disseminada de que não há riscos. Qualquer substância psicoativa tem o potencial de produzir danos graves. Em verdade, há que se considerar diversos fatores para que se possa avaliar o nível de dano e qual o potencial de risco. O primeiro dos fatores, e o que vem mais óbvio a todas e todos que nos assistem, é a qualidade e a substância que está sendo ingerida. O segundo também surge de forma intuitiva, que é a quantidade absorvida e utilizada. Mas há outros fatores, por exemplo, fatores biopsicológicos, psíquicos, referentes ao próprio usuário, que são cruciais nos efeitos dessa substância e da quantidade. Há também a forma pela qual é administrada essa substância, que é capaz de elevar em nível exponencial esse potencial destruidor. E a par disso, o contexto socioambiental em que é utilizada essa substância. Esses 5 fatores são cruciais para definir o alto grau de risco que qualquer substância psicoativa é capaz de produzir, ainda que legalizada. Há também uma percepção equivocada e muito difundida e sustentada por pessoas que não se aprofundaram, não buscaram informação sobre o tema, de que as substâncias naturais ou que têm origem vegetal produzem menos dano que as drogas ou substâncias psicoativas sintetizadas em laboratórios. Essa afirmação também é falsa. Não necessariamente o fato de ostentar uma origem vegetal assegura que essa droga consumida
produzirá menos riscos ou é capaz de produzir menos danos que uma sintetizada em laboratório. Então, é preciso refletir, voltando àquela perspectiva de mudança paradigmática da ONU, que, muito além do combate ao tráfico, muito além de estigmatizar o usuário, o nosso papel principal é prevenir, em primeiro lugar, o uso inicial da substância psicoativa, seja ela qual for, legalizada ou não. Há uma aceitação que deve ser, que demanda orientação. E as casas espíritas e aqueles que buscam essa informação devem entender que o primeiro passo é educar, é dialogar. E não adiar esse diálogo. Às vezes pensamos que os nossos filhos ainda são muito jovens, ou que não temos muita habilidade com o assunto, ou não nos sentimos confortáveis na abordagem, como se o esclarecimento fosse capaz de ser um catalisador de estímulo a conhecer. Precisamos agir. É preciso fortalecer uma rede, uma articulação consciente, preventiva e educacional, que começa nos nossos lares, que se estende aos nossos locais de trabalho, às escolas das crianças, às casas espíritas. É preciso orientar, porque o passo primordial no combate é exatamente evitar que se ingira, que se tome familiaridade com qualquer substância psicoativa. E no Brasil, nós temos, infelizmente, num grau crescente, a utilização ou a prescrição de substâncias psicoativas voltadas, ou pelo menos camufladas como medicamentos. Há psicotrópicos que são utilizados de forma indiscriminada e pouco responsável, e é preciso ter muita cautela. Às vezes em busca de uma sensação, em busca de uma modificação estética, em busca de um aumento de potencial mnemônico ou físico, nós temos no Brasil nos utilizado de uma série de substâncias que causam danos e precisam ser cuidadosamente ministradas por profissionais extremamente detalhados e que tenham avaliado de uma forma bastante profunda para que não haja essa vulgarização de substâncias psicoativas sob o invólucro de medicamentos. Voltando à perspectiva da prevenção, recordando que a ONU fala em combate, evidentemente, mas em prevenção e tratamento, e nós reafirmamos, além da prevenção e tratamento, a ressocialização, a reinserção social é fundamental. Obviamente, o ideal é a prevenção com a educação. Esse é um papel crucial que cabe a todos nós. Alguém poderia não se sentir confortável, e não é necessário ser um especialista profundo para estabelecer esse debate, para disseminar as ideias de saúde, de transformação, de renovação e os cuidados e riscos que são derivados do uso indevido, discriminado, abusivo, que gera dependência da substância entorpecente. Se nós não temos o conhecimento, busquemos. Se nós não sabemos como iniciar essa conversa, vamos procurar um profissional, vamos procurar alguém que possa trazer esses esclarecimentos e contribuir para essas reflexões em todos os locais onde estivermos. O tratamento, já nessa segunda perspectiva, consagrada na meta vinculada ao terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU e papel crucial desse novo paradigma em relação às drogas, nós temos o tratamento, ele envolve o acolhimento, e o tratamento, ele obviamente envolve tanto o tratamento material, psicossocial, médico, quanto o tratamento espiritual nas casas onde há e onde se desenvolvem atividades dessa terapêutica espiritual. O tratamento pressupõe, tanto no aspecto espírita quanto no aspecto material, e nunca podem ser dissociados. Sempre é recomendável que se mantenham, eu diria mais que recomendável, é extremamente importante que
aquela pessoa que vem frequentar a casa espírita ou que busca o conhecimento espírita, ela não relegue, ela não deixe para segundo plano todo o atendimento material, médico, psicológico e psiquiátrico que é fornecido, independentemente do fundamental e crucial espírita. Se Deus nos permite o acesso a meios materiais, se Deus nos permite que haja profissionais especializados com a perspectiva não necessariamente espírita, nós jamais podemos considerar e devemos associar as terapêuticas, não desconsiderar o material e muito menos desconsiderar o espírita. Utilizar de forma complementar para que esses tratamentos unidos possam fortalecer e aprimorar ainda mais aquilo que se busca. Em relação ao tratamento, voltando à nossa reflexão, nós temos que ter uma perspectiva de acolhimento, uma perspectiva de configurar o máximo de autonomia daquele ser que nos chega. Uma perspectiva de observância dos direitos humanos e não de um julgamento moral. O papel daquele que se prontifica a estabelecer o contato e auxiliar é estender a mão sem perguntar o porquê, sem definir pré-condições morais para esse acolhimento. É indispensável, sim, que haja uma corresponsabilidade. O tratamento pressupõe a adesão. O tratamento pressupõe que o usuário de substância entorpecente deseje ou se empenhe para modificar esse estado de coisas. E pressupõe uma atuação interdisciplinar e intersetorial, com uma visão psicossocial e médica, se necessário, e pressupõe uma atuação dos companheiros da casa espírita, se utilizando da terapêutica do passe, da água fluidificada, eventualmente inserindo o nome dessa pessoa e de seus familiares, para que haja irradiação, encaminhamento às ditas mesas de esclarecimento espiritual ou desobsessão, toda a terapêutica espiritual, sem descuidar também da terapêutica material. Nesse intento, a par do acolhimento, numa perspectiva humanista, eu diria espírita, numa perspectiva de configurar ou fortalecer a autonomia desse ser, numa perspectiva de observância dos seus direitos e de atuação ampliada. Não se pode pensar exclusivamente em apoiar e em suportar apenas o usuário. A sua família é o esteio, é a âncora, é fundamental para multiplicar e manter uma coesão nesse tratamento que se pretende. Para além disso, toda a sociedade em geral ostenta responsabilidade nessa educação, nessa prevenção e nesse tratamento, que no fundo visa a reinserção social, a reinserção familiar, a reinserção no mercado de trabalho no aspecto material. No âmbito espírita, sabemos todos que companheiros desencarnados, em determinadas situações, para absorver as emanações de substâncias psicoativas, se jungem a encarnados e instigam, influem, ou como tanto gostamos, obsidiam esse encarnado, para que ele se lance, sem limite, ao consumo daquela substância cujas emanações são aspiradas por esses irmãos do plano espiritual. Obviamente, como diz Sueli Caldas Schubert, como se afasta um espírito desencarnado, que está obsidiando, como se consegue encaminhar um espírito supostamente mais ignorante, é atraindo um espírito mais evoluído. Isso pressupõe, da parte daquele que é usuário, da parte dos seus familiares, uma vida voltada, ou com o máximo de esforço na sua renovação íntima, preces contínuas, evidentemente, e a educação que se faz para e passo a cada palestra, a cada curso, a cada encontro, a submissão às orientações e aos tratamentos em cada unidade espírita, porque é um processo que se desenvolve. O consumo da substância ou o ingresso, por isso o enfoque na prevenção, ele é muito rápido. E
quando a pessoa já está entremeada, seja no âmbito espiritual, seja em sua dependência física e psicológica, é necessário estabelecer um processo contínuo, que se reinicia a cada dia, para que ela possa estabelecer novos hábitos, suprimindo aqueles hábitos anteriores vinculados ao uso de substância entorpecente. É indispensável que nessa perspectiva nós aprimoremos nas casas espíritas, nos centros, programas e projetos específicos vinculados à prevenção, à orientação e ao combate dessa cultura disseminada de que a substância não causa danos, ou que causa menos danos, ou de uma perspectiva camuflada em que o usuário diz: eu faço um uso recreativo social, e há uma dependência latente. Essa atenção a esse usuário é o foco primordial. Existe um grande medianeiro nesse contexto. Nesse contexto, cujo foco final é, evidentemente, a abstenção, o não uso. Mas uma política de redução de danos, reduzir os danos materiais, psicológicos e jurídicos, ela se faz muito necessária para que o próprio usuário se aproxime de redes, tanto redes no movimento espírita quanto redes de saúde, para que no momento em que houver um facho de abertura para o acolhimento, estejamos presentes e irmanados nesse grande processo. Se você conhece alguém, eventualmente dentro de sua casa, passa por esse dilema de ter alguém tão caro que se rendeu às drogas, primeiro, confie em Deus. Em primeiro lugar, como disse o Mestre Jesus, se estamos aflitos e sobrecarregados, nos lancemos a Ele. Ele é a grande pauta. Ele é o grande farol das nossas vidas. Só Ele é capaz de debelar, pelo amor, qualquer problema. E todos serão superados. Então, confiemos e oremos profundamente. Adotemos as medidas possíveis. Mas estejamos cada vez mais voltados aos ensinamentos do Mestre Jesus, ao evangelho desse irmão, ao amor profundo que ele se dedicou e deixou, assim como a sua paz a todos nós. Confiemos, tenhamos calma, busquemos apoio na casa espírita e apoio psicossocial para que possamos juntos auxiliar esse ser, a sociedade geral e construirmos e edificarmos esse reino que tanto almejamos. É Jesus o farol. É Jesus o comandante e Ele há de ser sempre o caminho que conseguiremos traçar e trilhar para o sucesso nesse combate. Muito obrigado pela atenção de todas e todos.